Vocês sabiam que a dúvida de muito iniciante é não saber o que fazer, não saber o que comprar, como iniciar uma carteira? E são vários fatores que fazem a pessoa ficar travada. Eu não sei como que eu começo, eu não sei nem se isso vale a pena, eu não sei se é seguro. Então, nesse vídeo, eu vou focar em fundos imobiliários e vou mostrar como eu faria se eu começasse exatamente hoje. E dando exemplo de alguns fundos imobiliários que eu investiria. Então, já começa se inscrevendo no canal, apertando o sininho, curte porque isso ajuda bastante e deixa aí nos comentários, nessa estrada dos investimentos, onde você está. Você é aquela pessoa que está só olhando para a estrada, mas não deu o primeiro passo ainda? Ou é aquela que já colocou o pé na estrada? Conta aí. Então vamos para o vídeo. Olha só, uma das primeiras coisas que você precisa entender para investir em fundos imobiliários é a diferença de fundos de papéis e fundos de tijolos. São dois grandes grupos. Fundos de tijolo, você está investindo em construções. Então você compra um fundo de galpões, de shopping, de lajes comerciais, que são prédios de escritórios, né? Renda urbana, que são imóveis alugados para mercados, hospitais, grandes lojas como Pernambucanos, Magazine Luiza. E os fundos de papéis, você está comprando uma dívida. E esse, se for comparar os dois, claro, é um pouquinho mais difícil de entender para quem é iniciante. Então, de uma forma bem simples, imagine assim, eu sou um fundo de papel e você é o investidor. Então eu falo assim para você, olha só, eu quero emprestar dinheiro para o setor imobiliário, seja para construção, seja para o que for, eu quero emprestar dinheiro, mas eu não tenho esse dinheiro. Então, eu, fundo imobiliário, quero começar com 500 milhões. Divido esse valor em cotas e jogo no mercado. Você compra essas cotas. Quando eu arrecado esses 500 milhões, eu empresto para o setor imobiliário. Quando o setor imobiliário começa a me pagar, já com os juros, eu vou recuperando esse dinheiro e os juros eu te pago em dividendos. E assim vai seguindo. Aí esse dinheiro que você recuperou, eu empresto de novo para receber o dinheiro de volta e mais juros para eu poder te pagar. Então você percebeu que a cota não valoriza, né? Continua sendo os mesmos 500 milhões que está rolando por aí. Vai para lá, paga, volta, vai, volta. Exatamente isso. Mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre fundos de papéis, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico direitinho e o porquê que a cota não valoriza. Quer dizer, valoriza, mas nesse vídeo você vai entender melhor. Por lei, o fundo imobiliário, seja de papel ou de tijolos, precisa distribuir aos cotistas, no mínimo, 95% daquilo que arrecada, seja com os juros da dívida ou com os aluguéis. Perfeito? Tá entendido? Então, se eu fosse começar hoje, o que eu levaria em conta para poder escolher bons fundos? Isso como início, tá? Vamos lá, o primeiro ponto que eu olharia: o patrimônio. No mínimo 500 milhões. Quando eu falo no mínimo 500 milhões, é assim, esse valor eu já analiso bem se eu vou comprar ou não. Precisa realmente ser acima disso. Compraria com um patrimônio de 500 milhões ali na risca? Até compraria. Olhando outros fatores, outros índices, até compraria. Mas hoje o mercado está tão diversificado, nós já temos bastante opções, que dá para escolher um pouquinho melhor. Falando em fundos de tijolos, que ele tivesse acima de 15 imóveis. É possível comprar um fundo que tenha, por exemplo, 12 imóveis, 13? Sim, é possível, porque você vai avaliar outras coisas. Ele vem em amplo crescimento, tem uma gestão ativa, está aumentando o seu portfólio, está vendendo imóveis que se valorizaram para comprar outros melhores ainda. Então, aqui é um parâmetro. Vamos lá. Uma vacância abaixo de 8%, aceitável até 10%, porque quando a gente lê o relatório gerencial, pode ser que um inquilino, 2, tenha começado a dar algum problema esse mês. A vacância subiu. O nosso papel é acompanhar e falar, bom, vamos ver o que o gestor vai fazer. Se ele vai lá, vai negociar, se o inquilino vai sair. A gente precisa saber o que está acontecendo. Então, tá bom, aceitável. Mas para mim é o limite do limite. E esses 10% não pode se perpetuar. Não faz nem sentido. Eu acho, assim, muita coisa. Uma liquidez acima de 1 milhão. Ou seja, quanto que esse fundo é negociado na bolsa diariamente? Quanto que dinheiro rola nessas transações? E de 1 milhão para cima é um bom número.
De forma muito simplista, são pessoas interessadas na compra, na venda. É o fundo se movimentando, tem gente interessada. Hanna, mas como assim? Se tem gente vendendo é porque perdeu o interesse? Se tem gente vendendo e tem gente comprando, não perdeu o interesse. Enquanto tiver gente comprando, não perdeu o interesse. Baixa liquidez sou eu colocar à venda e não conseguir vender. Então não houve movimentação, certo? Um IPO acima de 5 anos. Ou seja, esse fundo está no mercado de 5 anos para cima. Isso mostra que ele vem se consolidando, ele está se mantendo no mercado. Hanna, mas tem exemplo aí de fundo imobiliário com 5 anos que, foi para o chão. Claro que tem, gente, mas esses que foram para o chão, vocês já compararam com todos aqueles que não foram para o chão? E mais, olha só alguns pontos que eu estou mostrando aqui. É só o IPO que vai valer? Claro que não, né? Mesmo porque, eu volto a falar, está escrito na pedra? Não. E se tiver um que 4 anos que está no mercado, 4 anos desde o seu IPO, depende dos outros fatores. Está quase alcançando 5 anos, mas vem se consolidando? Perfeito. Eu nem sei o que é IPO. IPO é a oferta pública inicial. Assim que esse fundo imobiliário entrou na bolsa. É relação fundo-investidor. É o mercado primário. É muito legal quando a gente vai pegando esse conhecimento, né? Vamos continuar. Outro ponto muito importante é o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Se o PVP estiver em 1, está sendo vendido pelo preço justo. A cota está lá, R$10, PVP 1. É porque se você pegar o valor patrimonial desse fundo e dividir pelo número de cotas, vai dar exatamente os R$10. Então é 1 para 1. Se estiver abaixo, é porque você está comprando cada R$1 desse fundo por menos do que ele vale. Por exemplo, um PVP de 90. Você está comprando cada R$1 desse fundo por 90 centavos, está descontado. Se estiver acima, você está pagando mais caro. Então, eu coloquei aqui, fundos de papéis até 1,05 eu aceitaria pagar em tempos de alta. Para tijolos, até 1,10. Ou seja, eu estou pagando 10% a mais. A cada R$1 eu estou pagando 1,10 para ter essa cota. Agora vamos explicar. Não é muito óbvio que o que a gente quer é, no mínimo, comprar pagando aquilo que vale? Claro, né? E melhor ainda, comprar mais barato do que ele realmente vale. Esse é o ideal, é o melhor dos mundos, é o que está acontecendo ainda. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a renda variável começou a reagir. Então, se continuar assim, pode marcar o dia de hoje o que eu estou falando. Vai ser difícil achar fundo imobiliário descontado. Ou a gente vai achar PVP de 1 ou acima de 1. E não tem o que fazer. Se você quiser continuar investindo, é esse o valor. Mas quem está colocando esse valor? Nós. É o mercado secundário. É tanta gente comprando, porque os fundos começam a subir, que ele fica mais caro. Mas existe um limite para você comprar. Então, em momentos de alta, para fundos de tijolos, eu vou procurar aqueles que estão no máximo até 1,10. Para o caso de fundos de papéis, eu coloquei 1,05, mas com muita reserva, porque esse sim, você precisa buscar de preferência 1 para 1, ou descontado, é claro. Pelo que eu falei, fundos de papéis, a cota não valoriza. Então, a forma que você recebe a inflação vem nos dividendos. Se você gasta, se você paga mais do que ele vale, de alguma forma você está perdendo. Mas em momentos de alta, sim, você vai ver fundos de papéis um pouquinho acima de 1 de PVP. Então, estar acima de 1 não é porque é legal, é aceitável até um certo limite. Dividendos crescentes. Se os dividendos estão crescendo, é porque realmente tem uma gestão muito boa. É o compra, vende, aumenta, imóveis que se valorizam. Para fundos de papéis, o próprio patrimônio, porque ele pode ter emitido umas cotas, ter feito uma subscrição, e esse dinheiro aumenta o patrimônio. Mas uma coisa muito importante, quando nós entramos em um ciclo de alta e os fundos começam a se valorizar, o dividend yield, o percentual que você olha, tende a cair. E muita gente iniciante que não entende o porquê, sai de um fundo bom porque alega que antes ele pagava, por exemplo, 10% e agora está pagando 8%. Agora eu esperei tanto entrar nesse ciclo de alta e agora que entrou,
Os meus dividendos caíram, o dividend yield que eu olho lá, caiu de 10% para 8%. Não faz nem sentido uma coisa dessa, eu vou vender tudo. Não, não, veja só. Por isso que vocês já ouviram eu falar aqui, não seguir pelos dividendos apenas. Imagine que a cota custa R$10 e você tem um dividend yield de 10%. Então, é claro, você está recebendo R$1, certo? Se essa cota subiu de 10 para 12, concorda que os aluguéis são os mesmos? A cota que está subindo. Você vai continuar recebendo R$1, mas agora o dividend yield caiu. E caiu para mais ou menos uns 8,4, mais ou menos. Percebeu? O dividend yield caiu, mas você continua recebendo R$1. Ficou entendido? Começou o ciclo de alta, começa a cair o percentual dos dividendos. Não necessariamente o valor que você recebe. Não vai sair vendendo seus fundos só por causa disso. Agora você já sabe. E um outro ponto que eu gosto de comparar é fundos imobiliários com o IPCA, ou seja, a inflação. Como que esse fundo vem se comportando em relação ao IPCA? Porque, claro, vai ter momentos em que ele vai ficar abaixo? Claro que vai. É renda variável. Mas como que ele se comporta no tempo? Ele tem 5 anos e esses 5 anos ele perdeu o tempo todo para a inflação? Aí fica difícil, né? Tá, mas por que comparar com a inflação? Porque aí fica fácil, né, Hannah? Comparar com o CDI você não quer, né? Gente do céu, o CDI, ele é um norte. Imagina agora que nós estamos já há algum tempo com o CDI, a Selic, né? Em 14, 14,5, 15, sempre alta. É difícil bater. Mas nesse momento, então, eu pego o meu dinheiro, tiro tudo da renda variável e jogo lá no Tesouro Selic. Essa é a parte mais difícil de explicar, porque os números mostram exatamente isso. É claro que se você pegar o dinheiro e jogar agora a uma taxa de 15%, não precisa muita coisa para você perceber que você vai ganhar mais. Mas essa taxa vai cair. A taxa Selic já esteve a 2%, a 7%, a 6%, a 10%, 13%. Então, não vai ficar para sempre a 15%. Tudo bem, Hannah, não vai ficar para sempre. Quando começar a cair, eu pego esse dinheiro e aí sim eu jogo na renda variável. Esse giro de carteira vai fazer você perder dinheiro. São investimentos diferentes, com propósitos diferentes. E mais, sabe quando que isso poderia dar certo? Se você souber exatamente a virada de mercado. O que aconteceu agora, gente? A taxa Selic se manteve nos 15%. Semana passada, o Copom decidiu manter 15%. Por que a renda variável está subindo? Porque começa a aparecer uma figura no horizonte que diz que a taxa Selic pode começar a cair. E o mercado precifica antes, ele não fica esperando. Olha, eu só vou aumentar aqui a renda variável quando realmente ela cair. Isso não acontece. E aí, quando realmente você se der conta, olha, a taxa caiu. Caiu para quanto? 14, tá em 15, né? Caiu para 14,25. Não tá alto, eu vou me manter aqui. E nesse tempo, a renda variável tá lá, subindo. Aí quando chegar lá em 11%, aí você, espertão, fala assim, agora sim, vou pegar daqui e vou colocar lá. Lá já subiu, filho. Faz tempo, você vai pegar na alta lá. Vai pegar o PVP alto, então precisa diversificar, certo? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de fundos que eu investiria se eu estivesse começando hoje. Um deles é o GARI 11, um fundo de tijolo de renda urbana, cotação 9,17, é base 10, dividend yield de 11,28, o PVP 0,99, tá praticamente no preço justo. Não estava, viu? Tá começando a subir. Uma liquidez diária, lembra que eu falei acima de 1 milhão? Olha só, 7 milhões. Vacância, olha que belezinha, 0%. Valor patrimonial, 1 bilhão e 440 milhões. Meu critério era 500 milhões no mínimo. Então, ok, tá ótimo. A comparação, até deixei o CDI, tá, gente? O GARI, nesse momento, está acima da inflação, abaixo do CDI. Hannah, mas ele ficou um tempão aqui abaixo da inflação, hein? Ficou sim. Quando eu olho para os 5 anos, não tenha dúvida. O GARI 11, na verdade, era o GALG 11. Ele era focado somente em galpões e mudou para GARI 11 porque ele mudou o foco também. Ele foi para renda urbana. Quando eu coloco 2 anos,
Eu tenho ele, em alguns momentos, vencendo até o CDI, que é o que está acontecendo agora. Está vencendo a inflação e o CDI. Nos últimos 5 anos, ele vem aumentando, né, o seu pagamento de dividendos, aqui em reais também. Tem mais de 15 imóveis? Tem mais de 15 imóveis. Outro que eu colocaria na minha carteira, agora um de logística, de galpões logísticos, é o BTLG11. A cota 102,51 atualmente, dividend yield de 9,27, PVP ainda descontado, quase no seu preço justo, liquidez diária no mínimo 1 milhão, certo? Olha aqui, mais de 7 milhões e meio, tem mais de 5 anos, o Gari tá quase, né? Esse aqui tem mais de 5 anos, inclusive tem dados aqui de 10 anos. 1% de vacância, mais de 4 bilhões e meio de patrimônio, ok, está ganhando do IPCA. Como eu falei, coloco o CDI aqui apenas como informativo, não é o caminho que eu sigo, é apenas um norte. Nos últimos 2 anos também batendo o IPCA. Dividend yield crescente, em valores também, claro, 2025 ainda está em curso, mais de 15 imóveis. Outro agora, um fundo de shopping, gosto HSML11, tenho na minha carteira particular, cotação 86,51, dividend yield de 9,75, olha, bem descontado, PVP de 0,84, liquidez diária ok, quase 5 milhões, no mínimo 5 anos no mercado, ok, vacância 3,5, valor patrimonial 2 bilhões, nos últimos 5 anos bateu o IPCA? Sim, bateu. Nos últimos 2 anos, agora está começando a bater o IPCA? Sim. Aí de novo alguém pergunta, mas olha aqui ele não bateu. Acontece que você não está aqui já passou. Esse aqui é o acumulado. Então ele se valorizou. E tem momentos em que a coisa não vai mesmo. É renda variável, entenda isso. Ok, também no dividend yield, olhando em valores também, ele vem numa crescente. Tá, mas até agora você só colocou fundo de tijolo. Você começaria somente com fundo de tijolo? Não. Fundos de papéis também. E eu vou te mostrar 3 aqui. Tem mais, tá? Eu vou pegar 3 que são da mesma gestora, uma excelente gestora, é a Quineia. Quineia do Itaú, né? Mas por que eu trouxe esses 3? Por uma diferença entre eles que eu queria que vocês analisassem. O primeiro é o KNCR11, sua cota está em 103,95, dividend yield de 12,90. Sim, fundos de papéis pagam mais. Olha o PVP que eu falei, agora está em 1,02. Está no critério que eu acharia aceitável. Não gosto muito não, mas aceitável? Tá, porque até 1,05, sendo um bom fundo que me dá um bom retorno, eu aceitaria pagar sim. Então, ok. E 1,05 é o meu critério. Não quer dizer que eu não quebre, tá? Pode estar 1,08 e assim mesmo eu comprar? Pode. Os meus critérios são meus nortes, mas eu não fico engessada, nunca, para nada. Olha a liquidez diária, 12 milhões. Tem mais de 5 anos no mercado. Valor patrimonial, 7,78 bilhões. Vacância, obviamente, não tem, porque é um fundo de papel. Em 5 anos, deu um banho no CDI, deu um banho no IPCA. Se eu passo para 2 anos, também. Em 5 anos, dividend yield numa crescente. Aqui em 2024 teve uma quedinha, mas tudo bem. E aí, claro, mesmo se reflete aqui em valores, né? E o KNCR11 é considerado um fundo de papel de baixo risco. E o principal indexador dele é o CDI. Isso quer dizer que quando o CDI começar a cair, ele vai pagar menos? Sim, ele vai pagar menos. É assim que funcionam os fundos de papéis. Tá, numa conta assim bem grosseira. Enquanto o CDI estiver acima da inflação, eu estou ganhando da inflação com esse fundo? Sim, de uma forma bem simplista, é isso mesmo. Vai demorar para o CDI, para a taxa Selic cair bastante? Vai demorar. Dá para ganhar ainda bastante com esse fundo. Aí um outro para escolher, também Quineia. Como eu falei, eu trouxe os 3 para mostrar essa diferença. Cotação 8,71, seu PVP está em R$1, ali em cima, justo. Quase 5 milhões de liquidez. Ei, Hanna, mas ele não tem 5 anos. Ele vai fazer agora, né? Ele é lá de 2020. Valor patrimonial de 1,770 bilhões. Em 5 anos ele bateu o IPCA e bateu o CDI ali, praticamente a mesma coisa, né? E o dividend yield aqui não está crescente, hein, Hanna? Nem no percentual e nem em valores. Qual é essa diferença? Em 2023 pagou R$1,04, 2024 pagou R$1,03 e 2025 está em curso. Esse já é um fundo de papel de risco médio. O indexador dele, lembra, o KNCR era o CDI, né? O indexador dele, ele tem uma mescla, praticamente meio a meio.
CDI e IPCA. Quando eu falo indexador, o que eu quero dizer? Quando o fundo de papel empresta o dinheiro lá para o setor imobiliário, os juros que ele coloca é em cima do CDI, no caso do KNCR, e no caso do KNSC, alguns ele empresta cobrando juros em cima do CDI e outros ele empresta cobrando juros em cima do IPCA. É isso. E o terceiro fundo de papel também da Quineia é o Canip. A cotação está em 89,20, 12,14 de dividend yield, está descontado. Isso para fundo de papel é uma delícia. A liquidez diária, quase 8 milhões, tem ao menos 5 anos de mercado, valor patrimonial acima de 7 bilhões. Nos últimos 5 anos, bateu a inflação, não bateu o CDI. Se a gente passa para 2 anos, ele bateu a inflação, não bateu o CDI. Espera aí que a gente já fala sobre isso. Mais um, hein, Hanna? Que olha só, os dividendos não estão crescentes. Gente, os dividendos estão 12. Essa queda aqui não faz a menor diferença. É isso que você precisa avaliar. Quando a gente olha em valores, também, né? Segue, é óbvio. E por que esse aí não conseguiu nem chegar próximo do CDI? Porque o indexador dele é o IPCA. Quando o gestor empresta o dinheiro, ele vai falar, eu estou te emprestando e você vai me pagar, vai retornar esse dinheiro para mim, corrigido pelo IPCA, pela inflação, mais alguma taxa. Que é o ganho real. O IPCA é o IPCA. Só corrigiu o dinheiro. Emprestou 1.000, teve que corrigir. Quando voltou mais em dinheiro, mas o valor de compra é o mesmo dos 1.000 anteriores. O que vale é a taxa que vem junto. E se ele está batendo a inflação, é porque a taxa está muito boa. Então é claro que ele não vai bater o CDI. Tá vendo? Porque eu não gosto nem para fundos de tijolos comparar com o CDI. Fica difícil mesmo. E aí a gente pode se enganar. Não bate o CDI, então não é bom. Isso não é verdade. Compare as coisas certas e diversifique a sua carteira. Então esses foram alguns exemplos de fundos que eu colocaria na minha carteira hoje, seguindo o critério que eu mostrei para vocês. Eu colocaria os 3 da Quineia que eu mostrei aqui? Não. Eu só trouxe os 3 para justamente mostrar que tem fundo com indexador só em CDI, outro só em IPCA e outro que tem aí uma mescla de CDI e IPCA. E esse último, o Canip, indexado ao IPCA, também é considerado de baixo risco. E um ponto extremamente importante para você que está iniciando. Aliás, não importa em que caminho, onde você está na estrada do investimento. Esse ponto é importantíssimo. Você pode ter esses critérios que eu mostrei fazendo a sua adaptação de acordo com o risco que você quer tomar. Mas é claro que você precisa ver endividamento, se é um fundo de shopping, como que estão as vendas. Sim, porque o seu dividendos também vem da venda, não é só do aluguel. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre fundos de shopping, como avaliar. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Nele eu explico melhor, você vai entender o que é o NOI e outros indicadores que só tem em fundo de shopping. Então sim, precisa ver outros fatores, mas esses já são um norte para você fazer boas escolhas. E a partir dessas escolhas, aí sim, agora eu vou analisar. Já escolhi pelos primeiros critérios. Agora eu quero ver se ele me atende mesmo. Então se inscreve no canal, aperta o sininho, curte. E eu espero ter sido didática. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Tenham um excelente dia, uma ótima semana. Façam as melhores escolhas para a sua carteira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!